De maneira geral, o mercado vinha cobrando já há muito tempo, né? Óbvio que o governo não ia anunciar um corte de gasto em plena campanha eleitoral, né? Ainda que para prefeito, mas isso não ia acontecer mesmo, esse atraso é previsível, mas ele reduziu, ele está tentando reduzir os gastos dele para que caiba dentro do famoso arcabouço fiscal, aquela história de controlar a evolução da dívida pública. Agora, a meta do arcabouço fiscal para esse ano, para o próximo, é déficit zero, ou seja, só gastar o que se arrecada, só que tem uma margem de até 0,25 do PIB. Então, o governo está trabalhando sempre na margem de gastar mais do que arrecadou. Então, de maneira geral, ele trabalhou sim com cortes estruturais, né? Vem aí, o maior deles é o salário mínimo, não vai cortar o salário mínimo, evidentemente, mas nós tínhamos uma regra, tem até hoje essa regra, que o salário mínimo, por exemplo, para 2025, ele é a inflação de 2024 mais o crescimento de 2023. Então, nós estamos falando de uma inflação mais 2,9% de crescimento em 2023. Isso, evidentemente, pesa principalmente na Previdência Social. O que ele fez? Está mudando a regra. Como o arcabouço, ele só pode ter crescimento de gasto, depende dele no comportamento do que ele fez no ano anterior, entre 0,6% e 2,5%, essa variação do salário mínimo, além da inflação, vai seguir essa regra também. Então, para 2025, por exemplo, em vez de crescer inflação mais 2,9%, ele vai crescer inflação mais 2,5%. Nesse contingente da Previdência, é uma diferença brutal, esse 0,4 ponto percentual, tá? Também tem uma mudança aí para abono salarial, o famoso PIS/PASEP. Hoje, ele está, para quem ganha até 2 salários mínimos, ele vai gradativamente ser reduzido ano após ano até chegar a um salário mínimo e meio. Também vai mexer com os supersalários para se encaixar dentro do limite constitucional, com a famosa previdência dos militares, aquela questão de idade mínima para ir para a reserva, e também a transmissão que passa para as filhas, todo aquele celeuma que existe, né? Vai mexer também nas emendas para a saúde. Em que sentido? As emendas do Congresso, das comissões do Congresso são gigantescas, tem que ser 50% para a saúde e passa a contar no cálculo de gastos, né, no gasto obrigatório. Fundeb, pé de meia, entram nas metas da educação, então você não vai cortar gastos da educação, mas o que você já faz, que não era contado para atingir as metas, passa a ser contado. E, muito importante, está anunciando um combate às fraudes, né? Vai ter biometria para todos os benefícios sociais, que essa é a grande divergência entre o que o governo espera que pode fazer e o que o mercado acredita. E sempre que se tornar pela nova regra, claro, tudo isso ainda vai para o Congresso, tá? Mas sempre que a economia gerar um déficit primário, ou seja, gastar mais do que se arrecada, isso antes do juro, nós ainda passaremos por uma proibição de benefícios fiscais, de novos benefícios ou prorrogação de benefícios fiscais. Em linha geral, o pacote de gastos é esse, só que aí veio o que mais mexeu com o mercado, que o mercado não esperava, que é um cumprimento de promessa de campanha, até, que é a isenção para imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Só que isso a partir de 2026. É claro, você falar em uma renúncia de receitas dessa importância, que deve atingir aí 36 milhões de brasileiros, no momento de corte de gastos, é estranho, mas a justificativa é que ele vai ter impacto zero, porque vai sobretaxar quem ganha acima de R$50.000. Em resumo, o pacote é esse. Essa questão do imposto de renda, não é, Ricardo? Causou um alvoroço ontem no mercado, porque o Brasil acaba ficando dividido, né? É claro que a maioria dos brasileiros não ganha mais de R$50.000. Mas quando a gente fala de taxar, né, os chamados ricos, é sempre muito polêmico, mas então a conta seria essa, dar essa isenção para pelo menos aí 36 milhões de brasileiros e essa falta do orçamento tira do rico. É mais ou menos isso? É isso.
Tá? Isso aí, em tese, é muito importante. Primeiro, vamos lembrar que era uma promessa de campanha, né? Então, é uma promessa de campanha que vai ser cumprida somente no último ano de mandato do presidente, discutida com um ano de antecedência e ainda com a fonte de recursos, que é a sobretaxa a quem ganha mais de 50 mil, né? E vamos lembrar que durante muitos anos nós passamos aí por congelamento da tabela de imposto de renda, que não era corrigido, e isso veio colocando um contingente cada vez maior da população que passou a ser contribuinte do imposto de renda, e essa tabela não era corrigida nunca, né? Demorava muito para ser corrigida. Então, convenhamos que é uma medida relativamente justa para devolver renda, né, para a população. Qual que é o problema disso? Embora isso vai ser só em 2026, o Brasil, historicamente, não estou falando para não inflamar os ânimos aqui, não estou falando que é desse governo nem do governo anterior. Historicamente, o Brasil tem um problema muito difícil de responder uma demanda extra. O que isso quer dizer? Por questões de infraestrutura, burocracia, até educação, produtividade no trabalho, a gente vive numa armadilha que qualquer crescimento pouco maior da atividade econômica gera inflação, você tem que chamar juro mais alto e barrar o crescimento econômico. A gente não sai disso, é difícil. Então, se eu estou colocando renda extra para 36 milhões de brasileiros a partir de 2026, isso vai se traduzir em consumo. Então, eu tenho uma nova pressão inflacionária num ambiente já muito pressionado à frente. Como que se corrige isso? Você tem que dar estímulos à produção também, para a produção conseguir responder essa demanda maior que vai chegar, senão tem uma pressão inflacionária muito forte e atrasa tudo de novo, atrapalha tudo. Então, vamos esperar que nesse ano que se tenha de discussão, nesse período de um ano, venham também medidas de estímulo da produção, porque não é pouca coisa 36 milhões de brasileiros com uma renda adicional pela isenção de imposto de renda. Agora, o ministro foi bem claro que essa medida, por força de lei, ela vai chegar no Congresso já compensada, ou seja, é impacto zero. O que o mercado não gostou? O mercado esperava que fosse tratado de maneira puramente técnica, na visão do mercado, tá? E o que ele viu, a leitura que o mercado fez é que o aspecto técnico foi misturado com a política, porque isso é um aceno das bandeiras da centro-esquerda, do que representa o governo Lula. Então foi essa questão que está mexendo com o mercado, o dólar batendo a 6 agora, e essa questão do dólar é crucial. O governo precisa resolver isso porque é uma das fontes da inflação. E aí, se eu tiver um tempinho, coisa bem rápida, aí vale a pena entender que o cumprimento desse pacote, dessas metas, que aí só pode crescer gasto entre 0,6% e 2,5%, de acordo com o que ele cumpriu do arcabouço fiscal, para o governo é muito interessante ele cumprir, sim, né, tudo, e que esse dólar não atrapalhe, porque é o que ele vai poder dar de ganho real para o salário mínimo. Isso é uma bandeira histórica do governo, do Partido dos Trabalhadores, que se ele não conseguir fazer isso, ele vai ter problemas. Então, eu acredito que ele esteja contando que dá certo, que ele consegue cumprir tudo o que está prometendo. Educadora.